Sempre Zen, capítulo 1, Início. Sempre Zen é um dos livros mais interessantes de Charlotte Joko Beck, Charlotte Joko Sensei, né? Eu dou início agora às manhãs aí no Brasil, a leitura desse livro com vocês. Bem, capítulo 1, Início. Iniciando a prática Zen. Minha cadela não se preocupa com o significado da vida. Ela pode se preocupar em receber ou não a refeição pela manhã, mas não se senta preocupada em conseguir ou não a realização, a libertação, a iluminação. Desde que receba um pouco de comida e afeto, a vida lhe corre bem. Porém, nós, seres humanos, não somos como os cães. Temos mentes centradas em si mesmas que nos remetem a muitos problemas. Se não entendermos o equívoco em nossa forma de pensar, nossa autopercepção, que é a maior bênção, torna-se também a nossa perdição. Todos nós acreditamos que, em certa medida, a vida é difícil, intrigante e opressiva. Mesmo quando tudo corre bem, como acontece por certo tempo, preocupamo-nos que ela não se mantenha assim, a vida, né? Dependendo de nossa história pessoal, chegamos à idade adulta tendo muitos sentimentos desencontrados a respeito da vida. Se eu lhes dissesse que sua vida já é perfeita, completa e inteira exatamente do jeito que está, vocês pensariam que estou maluca. Ninguém acredita que sua vida é perfeita. No entanto, existe no íntimo de cada um uma dimensão que sabe que somos ilimitados, infinitos. Vemo-nos presos à contradição de encontrar a vida em meio a um quebra-cabeça muito desconcertante, capaz de nos causar muitos sofrimentos. Ao mesmo tempo, temos uma vaga consciência da natureza ilimitada e infinita da vida. Desta maneira, começamos a procurar uma resposta a esse enigma. A primeira forma de procurar é buscar soluções fora de nós mesmos. No começo, pode acontecer num nível bastante comum. Existem muitas pessoas no mundo que acreditam que, se tivessem um carro maior, uma casa mais bonita, férias melhores, um patrão mais compreensivo ou um parceiro mais interessante, suas vidas seriam muito melhores. Não há quem não pense assim. Lentamente vamos descartando os se ao menos e essas coisas que nos fariam viver melhor. Se ao menos eu tivesse isto, isso ou aquilo, então minha vida seria outra. Na prática, todos estão com alguns desses se ao menos na sua cabeça em algum momento. Contudo, aos poucos, essas ideias vão se desgastando. Primeiro as mais grosseiras. Depois, nossa busca dirige-se a níveis mais sutis. Por fim, na procura pelo elemento externo a nós mesmos, que, em nossa expectativa, irá nos completar, voltamo-nos para uma disciplina espiritual. E estamos aqui agora. Infelizmente, nossa tendência é considerar com a perspectiva anterior essa nova possibilidade. Muitas das pessoas que buscam o Zen Center de Los Angeles, em que Charlotte Joko Beck era orientadora e sensei, não creem que
a resposta esteja num Cadillac mais novo, mas em alcançar a iluminação. Conseguiram um novo recurso, um novo se ao menos. Se ao menos eu tivesse condição de entender do que se trata a compreensão, seria feliz. Se ao menos eu tivesse uma pequena experiência de iluminação, seria feliz. Ao iniciarmos uma prática como o Zen, trazemos nossas noções habituais de estar chegando a algum lugar, de alcançar alguma coisa. No caso, a iluminação. Podendo a partir de então comer todos os docinhos que antes tinham sido proibidos. Toda a nossa vida consiste neste pequeno indivíduo, olhando à sua volta em busca de objetos. No entanto, se você olha algo que é limitado, como são o corpo e a mente, e procura alguma coisa fora de si, esta coisa torna-se um objeto e também deve ser limitado. Assim, existe alguma coisa limitada procurando algo limitado. E, no final, só fica maior aquela velha loucura que o vem tornando uma pessoa tão infeliz. Todos passam anos a fio consolidando uma visão condicionada da vida. Existe o eu e existe essa coisa aí, adiante, que ou me fere ou me agrada. Nossa tendência é levar a vida de modo a tentar evitar tudo que nos magoe e nos desagrade, reparando nos objetos, nas pessoas ou situações que, ao nosso ver, parecem nos proporcionar dor ou prazer. Evitaremos um, perseguiremos outro. Sem exceção, todos nós fazemos isso. Mantemo-nos distantes da vida, mantemo-nos distantes de nossa vida, olhando-a, analisando-a, julgando-a, buscando respostas para perguntas como: o que ganho com isso? Ou: vou ter prazer ou conforto? Ou será preciso que eu fuja? Fazemos esses questionamentos de manhã à noite. Por trás de nossas fachadas agradáveis e amistosas, ferve um constrangimento considerável. Se eu pudesse raspar o verniz e ir um pouco mais a fundo do que a superfície de qualquer pessoa, encontraria medo, dor e uma ansiedade desvairada. E olha que ela escreveu isso antes da pandemia, hein? Todos temos métodos para encobrir tais sentimentos. Comemos demais, bebemos demais, trabalhamos demais, assistimos à televisão demais. Estamos sempre fazendo algo para encobrir a nossa ansiedade existencial básica. Algumas pessoas vivem dessa forma até o final dos seus dias. Essa situação piora conforme o tempo vai passando. O que talvez não seja tão ruim quando você tem 25, parecerá terrível quando você chegar aos 50. Todos conhecemos aquelas pessoas que já morreram e se esqueceram de deitar-se. Elas têm uma mentalidade tão contraída em seus pontos de vista limitados que a convivência é muito penosa tanto para quem está à sua volta como para elas mesmas.
a flexibilidade, a alegria e o fluir da vida já se foram. Essa possibilidade tão sombria ameaça a todos nós, a menos que acordemos para o fato de que ser necessário trabalhar nossa própria vida e praticar. É preciso que enxerguemos a miragem de que existe um eu destacado de um aquilo. Nossa prática consiste em anular essa distância. E vejam, não é nem diminuir essa distância entre eu e o outro, né? Entre eu e o aquilo. Aqui, Joko Sensei está falando em anular, né? Você anula essa distância, essa percepção equivocada de que eu e o outro são separados. Voltando ao texto. Apenas no momento em que nós e os objetos nos tornamos um, é que podemos enxergar o que é nossa vida. A iluminação não é algo que se atinge, é a ausência de alguma coisa. A vida inteira, a pessoa vai atrás de algo, perseguindo suas metas. A iluminação está em deixar tudo isso de lado. Entretanto, falar sobre ela não adianta muito. A prática precisa ser executada por cada um. Não há o que a substitua. Podemos ler a seu respeito durante 1000 anos e não adiantará de nada para nós. É preciso que todos nós pratiquemos. E temos que fazer com que o nosso empenho é preciso que todos nós pratiquemos. E temos de fazer com todo o nosso empenho pelo resto da nossa vida. Essas palavras são muito profundas, né? É preciso que todos nós pratiquemos. E temos de fazer com todo o nosso empenho pelo resto da vida. O que de fato queremos é uma vida natural. Nossas vidas são tão artificiais que realizar uma prática como a do Zen no começo é bastante difícil. Voltando. O que de fato queremos é uma vida natural. Nossas vidas são tão artificiais que realizar uma prática como a do Zen no começo é bastante difícil. Porém, assim que começamos a vislumbrar que o problema da vida não é algo externo a nós, teremos começado a percorrer o caminho. Quando o despertar se inicia, quando começamos a perceber que a vida pode ser mais aberta e alegre do que até então pensáramos ser possível, queremos praticar. Entramos numa disciplina como a prática Zen para podermos aprender a viver de modo lúcido. O Zen tem quase 1000 anos e seus defeitos já foram corrigidos. Embora não seja fácil, não é insano. É sensato e muito prático. Diz respeito à vida cotidiana. Isso é muito bonito Joko Sensei falar, né? Porque Dogen fala isso, né? Mestre Keizan fala isso. Os nossos grandes mestres, tanto os mestres japoneses quanto os mestres chineses anteriores, eles falavam disso, do Zen ter uma aplicação prática na vida cotidiana. E é um pouco disso que eu quero trazer durante essas leituras matinais no Brasil. Bem, voltando, né? Diz respeito à vida cotidiana. Refere-se a trabalhar melhor no escritório, a criar melhor as crianças e estabelecer relacionamentos melhores. Levar uma vida mais lúcida e satisfatória deve decorrer de uma prática equilibrada e lúcida.
o que desejamos fazer é encontrar uma maneira de trabalhar com a insanidade elementar que existe em função da nossa cegueira. É preciso coragem para se sentar bem. O Zen não é uma disciplina para todos, disse Charlotte Joko Sensei, disse Dogen Zenji-sama, disse Keizan Zenji-sama. Todos os grandes mestres e ancestrais, eles falam isso, né? Às vezes é doloroso ouvir isso, mas o Zen não é uma disciplina para todos. Precisamos estar dispostos a fazer algo que não é fácil. Se o fizermos com paciência e perseverança, com a orientação de um bom instrutor, então aos poucos nossa vida irá se aquietar, ficar mais equilibrada. Nossas emoções não serão mais tão dominadoras. Enquanto sentamos, descobrimos que a primeira coisa, a mais elementar para trabalhar, é a nossa mente caótica e ocupada. Estamos todos enredados num pensar frenético e o problema da prática está em começar a fazer esse pensamento, está em começar a trazer esse pensamento para a claridade e o equilíbrio. Quando a mente fica limpa, clara, equilibrada e não mais prisioneira dos desejos, então poderá haver uma abertura e por um instante nos daremos conta de quem somos na verdade. Quando a mente fica limpa, clara, equilibrada e não mais prisioneira dos objetos, então poderá haver uma abertura e por um instante nos daremos conta de quem somos na verdade. Contudo, e aí vem a parte braba, né, de Charlotte Joko Sensei. Contudo, sentar não é algo que praticamos durante 1 ou 2 anos com a ideia de dominar a questão. Sentar é algo que praticamos a vida inteira. Não há limites para a abertura possível ao ser humano. Eventualmente perceberemos que somos a base ilimitada e incontida do universo. E essas palavras de Joko Sensei são muito profundas, porque ela aqui está falando da real natureza da mente, a real natureza de todas as coisas, o Tathagata Garbha, esse espaço, esse local que é para além de um local, né? Eventualmente percebemos que somos a base ilimitada e incontida do universo. Isso foi o que Shakyamuni Buda disse, né? Eu, a grande terra e todos os seres, simultaneamente nos tornamos o caminho, despertamos para o caminho, alcançamos o caminho. E não foi esse Buda Shakyamuni, esse Buda histórico que realizou isso, né? Mas ele realiza essa base, ele realiza essa percepção de que ele e todos os seres são isso, né? Eventualmente percebemos que somos a base ilimitada e incontida do universo. Para o resto da vida, nossa incumbência será abrirmos-nos cada vez mais
a essa imensidão e expressá-la. Quanto maior for nosso contato com essa realidade, mais aumentará nossa compaixão para os outros. Maiores serão as alterações em nossa vida cotidiana. Viveremos, trabalharemos e nos relacionaremos de um modo diferente com as pessoas. O Zen é um estudo para a vida toda. Não é só sentar numa almofada durante 30 ou 40 minutos diários. Toda a nossa vida torna-se uma prática. 24 horas por dia. Gostaria agora de responder algumas perguntas sobre a prática do Zen e sua relação com a vida pessoal. E aí, nesse momento, Charlotte Joko Sensei, ela inicia uma conversa com alguns alunos que estão ali ouvindo ela. Então, o primeiro aluno pergunta o seguinte: você poderia falar mais a respeito de nos desapegarmos dos pensamentos que ocorrem durante a meditação? E aí, Charlotte Joko Sensei, ela vai explicar o seguinte: não acho que nos desapeguemos das coisas. Creio que o que fazemos é desgastá-las. Se começamos a forçar nossas mentes para fazerem as coisas, estaremos exatamente de volta ao dualismo do qual tentamos nos livrar. O melhor meio de nos desapegar é notar os pensamentos quando aparecem e reconhecê-los. Estou de novo pensando. E aí vem aqui o pensamentozinho, né? E aí é sem julgá-los, né? E então retornar à nítida experiência do momento presente. Sejam apenas pacientes, diz Joko Sensei, né? Teríamos de fazer isso 10.000 vezes. Mas o valor da nossa prática é o retorno constante da mente para o presente inúmeras vezes. Não procurem aqueles lugares maravilhosos onde os pensamentos não ocorrerão. Porque não é disso que se trata a prática, né? Porque você tá você percebe, e aí isso é um comentário do Shoei, né? Você percebe a real natureza de todas as coisas e você está aqui sentado na prática, e o que vai acontecer é que você vai iluminar isso, você vai perceber, você vai despertar até mesmo esses próprios pensamentos que estão ocorrendo, né? Você percebe de forma lúcida e clara o que está ocorrendo, o que está acontecendo nesse instante, nesse momento, né? Não procure aqueles lugares maravilhosos onde os pensamentos não ocorrerão. Uma vez que os pensamentos basicamente não são reais. Em algum momento começarão a ficar obscuros e menos imperativos. E acabaremos percebendo que existem momentos em que desaparecem. Porque vemos que não são reais. Aqueles pensamentos são nossas tentativas de nos proteger. Ninguém quer, de fato, deixá-los de lado.
são aquilo a que estamos apegados. Com o tempo, o meio de acabarmos enxergando sua irrealidade está em apenas deixar correr o filme. Depois de o assistirmos umas 500 vezes, sem dúvida, ele acaba se tornando monótono. Há duas espécies de pensamentos. E não há nada errado em pensar no sentido que denomino pensamento técnico. Precisamos pensar a fim de andar daqui até o canto, para assar um bolo ou resolver um problema de física. Esse uso da mente é correto. Não é nem real, nem tampouco irreal. Só é o que é. Porém, opiniões, julgamentos, lembranças, devaneios a respeito do futuro, enfim, 90% dos pensamentos que giram em nossa mente não tem qualquer realidade essencial. Do nascimento até a morte, a menos que despertemos, desperdiçamos quase toda a nossa vida em função deles. A parte horrível de sentar, e acreditem, é horrível, está em começarmos a ver o que de fato se passa em nossa mente. É chocante para todo mundo. Vemos que somos violentos, preconceituosos e egoístas. Somos tudo isso porque uma vida condicionada, com base em falsos pensamentos, levou-nos a esse estado. E aí, parênteses aqui do Shuei, porque não olhamos com sinceridade para nós mesmos e para a vida, né? E esse é um ponto importante da prática. Esse olhar sincero, esse olhar profundo. Os seres humanos, voltando ao texto, os seres humanos são essencialmente bons, gentis e compadecidos. Mas é preciso um grande esforço de escavação para extrair essa joia das entranhas do nosso ser. E um aluno pergunta: você disse que conforme o tempo passa, os reveses, os transtornos começam a se reduzir, até que por fim se esgotam? Aí Joko Sensei responde, né? Não estou querendo dizer que não haverá transtornos. O que desejo falar é que, quando ficamos aborrecidos, não permanecemos apegados a esse estado de aborrecidos. Se sentimos raiva, só ficamos com a raiva por um instante. Pode ser que os outros nem se deem conta disso. E é tudo. Não há apego à raiva, à sedução mental de se manter-se nesse estado. Não estou afirmando também que os anos de prática terminarão fazendo de nós zumbis. Não é isso. Pelo contrário. Teremos emoções realmente mais genuínas. Sentiremos mais as pessoas. Só não ficaremos mais tão enredeados nas malhas dos nossos estados interiores. Um outro aluno pergunta: você poderia comentar a respeito do nosso trabalho cotidiano como parte da prática? E aí Joko Sensei vai responder, né?
o trabalho cotidiano, é a melhor parte da prática e do treino Zen. O trabalho é a melhor parte da prática e do treino Zen. Vou repetir caso vocês não tenham entendido. O trabalho é a melhor parte da prática e do treino Zen. Independente de qual seja o trabalho, deverá ser feito com esforço e tal atenção àquilo que tivermos bem à nossa frente. Se estamos limpando o fogão, deveríamos estar totalmente envolvidos nesse mystery. E ao mesmo tempo ter consciência de pensamentos que os interrompem. E aí começa, né? Ah, odeio limpar fogão, amoníaco fede. Aliás, quem gosta de limpar fogão? Depois de tudo que estudei, né? Não deveria estar fazendo isso. Esses são alguns dos pensamentos, né? Todos esses são pensamentos extras, que nada tem a ver com a limpeza do fogão. Se a mente divaga para algum lugar, traga-a de volta ao trabalho. Existe a tarefa concreta que estamos executando e ainda há todas as considerações que tecemos a esse respeito. Trabalho é só cuidar daquilo que precisa ser feito já. Porém, são muito poucos os que trabalham desse jeito. Quando temos paciência com a nossa prática, o trabalho um dia começará a fluir. Fazemos aquilo que precisa ser feito. E é só isso. Seja qual for a sua vida, sugiro que faça dela a sua prática. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos juntos realizar o caminho do despertar. Oferecemos a todos os Budas através do espaço e do tempo, a todos os Bodhisattvas e Mahasattvas e a Mahaprajna Paramita, a Paramita da grande sabedoria perfeita, mãe de todos os Budas, Bodhisattvas e Mahasattvas. Muito obrigado a todos, fiquem bem. Tenham um bom dia no Brasil.